A paz do Senhor, amados irmãos. Aleluia. Estou muito feliz por poder adorar ao Senhor mais uma vez com os meus irmãos nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Márcio, que por ocasião de um incidente com a sua agenda em relação ao voo que compraram errado, não pode estar aqui essa noite. Mas louvo a Deus porque o culto é de Jesus, né, irmãos? Aleluia. E quem veio aqui para adorar Jesus, dá um glória a Deus bem forte. Mas confesso aos irmãos que é uma responsabilidade um tanto quanto pesada, grande, ministrar no culto de Santa Ceia, porque essa igreja, ela tem o costume de, no culto de Santa Ceia, praticar um verdadeiro congresso. É um culto de festa. Então olha para essa pessoa do seu lado e pergunta para ela: irmão, cadê a tua festa? Espera 30 segundos para ver se ela já vai começar a festa dela aí. Aleluia. Pode ir. Aleluia. Amagadala Massai. É amabocola magadassuia. É nassuca lavassu. Amagapandarasai. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Como já fora dito aqui na saudação do nosso pastor Leonardo. Aleluia. Tem gente que precisa de microfone. Tem gente que precisa de bateria. Tem gente que precisa de guitarra. Tem gente que precisa de pregador. Mas tem gente que está se arrumando desde casa e trazendo o culto de lá. Veio marchando de casa dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom. Oh glória, oh glória. Para esses não precisa de pregador. E você acha com facilidade. Quer ver? O microfone se cala e ele começa. Aleluia, aleluia. Tem culto para derramar para Deus aqui, igreja. Aleluia. Tem azeite nessa botija para derramar. Tem unção nesse cântaro para queimar. Cadê o teu culto para Deus? Aleluia, 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 aleluia. Lucas capítulo 20. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Perdão, Lucas capítulo 22. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está se movendo na casa. Amando lagamana sulabagai. Irmão, eu vou deixar você por mais 15 segundos adorar ao Eterno. Aleluia, tem um mistério de Deus que não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Lucas 22, verso 31 a 34. E depois nós vamos pular para o verso 54 a seguir. Lucas capítulo 22, verso 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos ir andar como trigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse, preste atenção no que ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, mais alto, virando-se o Senhor. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, aleluia, pode tomar o seu lugar. Amados irmãos, absolutamente tudo nas Escrituras Sagradas remetem à pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a narrativa bíblica, todos os personagens bíblicos estão centralizados na pessoa de Jesus. É por essa razão que o profeta Isaías vai declarar no capítulo 53 do livro que leva seu nome, a partir do verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Escute isso: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Interessante é que o profeta Isaías vai declarar isso cerca de 700 anos antes de Jesus estar sobre a terra em carne. Até então, o aparecimento de Jesus, Amanda, era algo teofânico. Jesus aparecia no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Então, todas as vezes que você lendo a Bíblia vê que tem anjo com a letra A maiúscula, e esse anjo não declara seu próprio nome, ali é uma aparição de Jesus antes de ser encarnado. Então Isaías não havia tido a oportunidade de ver Jesus encarnado, portanto ele declara de forma profética acerca de Jesus. Aleluia. Quando Isaías profetiza acerca de Jesus, ele está olhando para frente, ele está olhando para o futuro, mas Pedro não. Pedro está vivendo Jesus no momento presente. Pedro está vivendo Jesus no seu momento agora. Ora, Pedro é um daqueles personagens bíblicos que viveu durante esses 3 anos e meio de ministério terreno de Jesus,
E nos faz ter a nítida percepção de que poderia ser qualquer um de nós vivendo o que ele viveu. Pedro é um homem simples, ele não mora num palácio, ele tem um emprego comum, ele é pescador. O forte dele não é falar bem. O forte de Pedro não é se vestir bem. O forte de Pedro não são os relacionamentos pessoais. Até porque ele tem que trabalhar lidando com o mar, lidando com rede, lidando com barco e lidando com peixe. É interessante que o temperamento de Pedro é forte. E eu estou te dando aqui uma visão periférica, panorâmica, contextualizada acerca de quem era Pedro no seu relacionamento com Jesus. Porque você vai entender onde é que isso toca a nossa vida de forma central e absolutamente profunda. Quando você olha para o temperamento forte de Pedro, você vai perceber que, de acordo com os psicanalistas, Pedro era um homem intenso, impulsivo, falava o que dava na telha, fazia tudo o que vinha à mente. E essa é a razão pela qual se identifica que Pedro era um homem sanguíneo. Quem é sanguíneo, pastor Tércio? É aquele para quem você liga 1h da manhã e diz assim: vamos no Ultrabox comprar uma salsicha e fazer um cachorro quente. E sem pensar ele diz: vamos. No meio do caminho ele desiste, mas antes ele diz que vai. Jesus me guarda com meus vice-líder. O impulsivo é aquele, o sanguíneo é aquele que ele tem uma ideia agora e ele não precisa de planejamento nenhum, ele quer fazer agora. É possível que você conheça alguém assim. Se você não conhece, talvez esse seja você. E o interessante é que você vai ver exemplos disso. Pedro está com os discípulos no barco, quando se levanta uma grande tempestade. Jesus tinha ficado no monte para orar. Aí, Jonathan, Jesus vem andando por sobre o mar. Todos os discípulos tiveram medo e disseram: meu Deus, é um fantasma. Aí o Pedro, sanguíneo e impulsivo, disse: sabe o quê? Se o Senhor é Jesus mesmo, manda eu ir aí. Ele tem uma ideia e ele bota em prática na hora. Ele não tem tempo para pensar antes de fazer, ele simplesmente faz. E enquanto todo mundo tremia, Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Presta atenção, o temperamento é difícil e falar para ele também é bem difícil. Mas Pedro está andando com Jesus. Então, se Pedro está andando com Jesus, não importa o quão difícil Pedro seja, ele está vivendo o que ninguém viveu, ele está fazendo o que ninguém fez, ele está experimentando o que ninguém experimentou. Jesus me trouxe aqui para dizer: talvez você seja uma pessoa muito difícil, mas anda com Jesus, que você vai viver o que ninguém viveu, vai fazer o que ninguém fez, vai experimentar o que ninguém. Você tem problemas, você tem limitações, mas anda com Jesus para ver. Aleluia. O interessante é que você pode analisar isso comigo contextualizadamente, meu pastor João Neto. Jesus poderia ter escolhido um dos juízes da época, escribas e fariseus, mas Jesus escolheu Pedro Juninho. Jesus poderia escolher um dos médicos que tem a arte da escrita técnica para relacionar documentalmente, que fala bem, que se expressa, que tem prestígio na sociedade, mas Jesus escolheu Pedro. É que Jesus não precisa do diploma do juiz, é o juiz que precisa da misericórdia de Jesus. É que Jesus não precisa da medicina do médico, é o médico que precisa dos milagres de Jesus. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Ele não chama quem você é apenas, Ele chama quem você é antes de trabalhar no que você faz.
Deus poderia escolher qualquer um. Tem gente melhor do que você, tem gente mais habilidosa do que você, mas foi você que Jesus escolheu, Pedro. Aleluia. É interessante que quando falamos do quem, há um texto que faz uma alusão muito clara a esse comportamento de Jesus. Se você analisar Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, meu pastor Domingos, você vai observar que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? João vai responder, Malu. Ele vai dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. E Jesus novamente pergunta: e tu, quem diz ser o filho do homem? Pedro se levanta, missionária Janaína, para responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe, por gentileza, Jesus imediatamente identifica e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ora, irmão, pastora Mara, observe comigo. Elias era um símbolo de um profeta poderoso em obras. Elias foi usado por Deus para ressuscitar sem referência prévia. Quando Deus usa Elias para ressuscitar alguém, nunca, jamais alguém tinha ressuscitado antes. Elias é poderoso em obras. Jesus poderia muito bem dizer: me compararam com Elias, fico feliz e satisfeito. Um profeta poderoso em obras, histórico na história de Israel. Mas Jesus não faz questão, Jesus não liga. Aí ele diz: é profeta Jeremias. Jeremias é profeta poderoso em palavras. As palavras de Jeremias se cumpriram. É poderoso naquilo que diz. Mas Jesus não liga para o que disseram acerca de Elias, nem acerca de Jeremias, porque Jesus não está interessado em ser celebrado a partir de quem ele não é. Eu vou te explicar. Jesus não pega carro dos outros emprestado para tirar foto no Instagram e fingir que é seu. Jesus, ele não está preocupado em parecer algo que ele não é. Jesus não celebra quem ele não é, porque ele está mais interessado em saber se você sabe quem ele é. Quando Pedro declara: tu és o Filho do Deus vivo, aqui o Senhor nos dá uma outra forma de entender um contexto da nossa vida. Observe comigo. O que Jesus estava dizendo é que só é possível saber quem ele é, de fato, se o próprio Deus revelar. Olha para cá, irmão. Então por que você fica preocupado quando alguém, não sabendo quem você é, levanta fofoca com teu nome? Por que você fica dolorido, ferido, quando alguém levanta a conversa com o seu nome? Irmão, ninguém vai saber quem você é de fato, se Deus não revelar. Aleluia. Quem não está ligado com Deus, vai olhar você pela casca, vai medir você pelo seu sapato, vai medir você pela marca da sua roupa, vai medir você pela rua que você mora, pelo carro, ônibus, Uber, bicicleta que você anda. Mas Jesus olha para você, ele vai além da aparência, vai além da conta bancária, vai além das possibilidades e diz: eu sei quem você é. O problema, Diácono Henrique, é que Pedro está naquele momento vivendo, no texto que lemos em Lucas 22, um momento crítico. Presbitério Eliseu, Pedro está ali no momento crítico, por quê? Porque é a última ceia praticada por Jesus, antes que ele possa ascender aos céus.
O período é o período da Páscoa. A Páscoa é uma celebração que nasce na saída do povo do Egito para a terra prometida. Você vai se lembrar que Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo de lá. Antes de sair, eles são mandados para ficarem em casa, matarem um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, e o anjo da morte ia passar e ia pular a casa. Quando eles fazem isso, o anjo da morte passa, os filhos de Israel não morrem, e aí se dá o nome de Páscoa. Jesus celebra a ceia na Páscoa, para te lembrar o quê? Que se tiver sangue na tua casa, sangue do cordeiro na tua porta, o anjo vai pular teu filho, o anjo da morte vai pular tua filha, o anjo da morte vai pular teu marido, o anjo da morte vai pular teus negócios, e você vai ser livre, em nome de Jesus. Só que no momento da ceia, presbítero Jamerson, é um momento onde, se Jesus vai ascender aos céus, eu tenho a expectativa de que antes que ele ascenda aos céus, ele fale bem acerca de mim, ele elogie minha conduta, ele manifeste bênção para o meu ministério e para a minha chamada. O fato é que pouco depois desse momento, em que Jesus disse para Pedro, como você leu a partir do verso 31 de Lucas 22. Jesus diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te cirandar como trigo. O que Jesus está dizendo é: Satanás olhou para você e traçou um plano. Satanás olhou para a tua vida e para a tua casa, para os teus negócios, e baixou um decreto. Qual é o decreto? Eu vou triturar. Sabe o emprego que ele tanto gosta, que alimenta a casa dele? Vou triturar. Sabe a família que é o porto seguro, que ele volta da rua e ele se sente bem? Vou triturar. Sabe esse ministério que ele tem tanta alegria em exercer? Vou triturar. Aí o Senhor diz, ele rogou ao Pai, pediu ao Pai para te cirandar como trigo. Mas eu roguei ao Pai que não permitisse e firmasse a tua fé. Então Jesus estava dizendo: o diabo olhou para a tua vida e disse: vou acabar com ele. O diabo olhou para você e falou: vou destruir ela. Olhou para os teus filhos e disse: vou jogar no crack, vou jogar na cocaína, vou jogar no namoro errado, vou jogar nas más influências. Olhou para o teu marido e falou: vou jogar no adultério, vou jogar na mão de outra. Olhou para tua esposa e disse: vou jogar na confusão, vou jogar nos ciúmes, vou jogar no ódio. Aí o Senhor diz: eu roguei ao Pai para cancelar o decreto do diabo e firmar a tua fé. Você não vai cair, você não vai cair. Pastor, o diabo está atacando meu casamento, mas você não vai cair. Pastor, meus filhos estão sendo atacados, mas você não vai cair. Aleluia. O que Deus estava dizendo era: o inimigo vai se levantar, o inimigo vai fazer o plano, o inimigo vai circular ao redor. E talvez, em algum momento, pastor Valdemar, você até sinta o bafo horroroso do maligno fungando com anseios de morte pela tua alma. E Deus está dizendo: eu vou deixar o inimigo se levantar, vou. Eu vou deixar o inimigo ter armas, vou. Eu vou deixar o inimigo ser mais forte que você, vou. Eu vou deixar ele te cercar por todos os lados, vou. Só não vou deixar uma coisa: o quê? Ele tocar em você. Ele pode fazer o que ele quiser, mas tocar em você ele não vai. Tocar em você ele não vai. Tocar em você ele não vai. É depois disso que Pedro declara, estou caminhando para o final,
Pedro declara que está disposto, cantora Ludmila, a ir com Jesus até a prisão e a morte. O fato é que quando Jesus ouve isso, poderia aparecer uma manifestação de firmeza na caminhada cristã, na caminhada de fé. Mas Jesus responde a Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Se você ler o texto de Marcos, também no capítulo 16, você vai perceber que é exatamente isso que ocorre, é exatamente isso que acontece. Primeiro Pedro, ele está diante daquelas pessoas que estão seguindo o momento da crucificação de Jesus. Uma das mulheres, uma das servas, olha para ele, pregadora Heloísa, e ela diz assim: você se veste como eles? E Pedro diz: não, eu nem o conheço. E outro diz: você fala como um deles. E Pedro diz: nem sei do que você está falando. E pela 3ª vez alguém diz: você é da Galileia, você é galileu, você é um dos que andava com aqueles do caminho. Porque era assim que os que seguiam Jesus eram chamados os do caminho. E ele diz pela 3ª vez: parem com esse assunto, nem sequer sei do que vocês estão falando. O fato é que depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele cai a ficha, porque o galo canta. E depois que o galo canta, ele olha para Jesus, e o texto diz que Jesus olha para. Aí Pedro começa a sofrer do mal do qual muitos de nós sofremos por muito tempo, e alguns de nós sofrem até hoje. Qual é, pastor Tércio? Olha para cá. Pedro começa a sofrer a dor da culpa, porque ele andou 3 anos e meio com Jesus, prometeu que ia ficar de pé, mas fraquejou, seus joelhos bambearam, ele tropeçou e caiu. Como assim, pastor Tércio? É que você talvez não tenha percebido. Quando Jesus diz que rogou ao Pai para não permitir que Satanás cirandasse a vida de Pedro, Jesus estava dizendo: Pedro, você não está de pé porque você quer. Pedro, você não está de pé porque você é bom. Pedro, você não está em pé porque a sua vontade é suficiente. Você está de pé porque eu estou pedindo ao Pai para não deixar você cair. Qual é a resposta de Pedro? Senhor, eu estou disposto a ir até a prisão e a morte. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu tenho força para ficar de pé. É que Pedro achava que dava para ficar de pé na força do próprio braço. É que Pedro achava que a carteirinha dele de obreiro ia fazer ele ficar de pé. Pedro acreditava que o fato dele ter talentos e habilidades talvez fosse suficiente. Mas todo mundo que quer ficar diante de Deus de pé, porque tem muito tempo de crente, eu tenho décadas na presença de Deus, eu nasci no Evangelho, eu sou histórico nessa igreja, olha a minha carteira de líder. Todo mundo que fica de pé pela sua força, o galo vai cantar e você vai perceber que está caído. Manda meu terno pregar para ver se ele prega. Manda minha carteira de membro, o meu posto de líder, vê se meu posto salva alguém. Vê se minha liderança vai proteger alguém dos ardis do diabo. Pedro está convicto: Senhor, eu fico de pé, eu sou bom,
eu sou forte, eu consigo, eu vou até a prisão, eu vou até a morte. Por quê? Porque eu estou contigo há 3 anos e meio. Tem tempo, Senhor. Eu sou histórico, eu tenho história contigo, Senhor. Eu andei pelo mar, Senhor, eu tenho histórico bom. Aí o Senhor está dizendo: Pedro, você está de pé diante de Deus, porque eu estou pedindo ao Pai para você não cair, Pedro. Para de arrogância, Pedro. Para de bobagem, Pedro. Termino. Pedro nega Jesus. Meu maestro Jonathan, depois que Pedro nega Jesus, ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. Qualquer um de nós pode olhar esse texto, minha líder Aline, e dizer: Jesus olhou para ele para dizer: está vendo que eu disse que você ia cair? Está vendo que eu falei que você não ia ficar de pé? O problema é que a Bíblia não fala que Jesus é acusador. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. E se Ele não exerce papel de acusador, quando Ele olha para Pedro, não é para dizer: está vendo que eu disse que você ia cair? Está vendo que eu disse que você é fraco? Está vendo que eu disse que você não ia ficar de pé? Não. Jesus está olhando para Pedro, porque Jesus está no caminho da cruz. Os discípulos estão com medo, os discípulos fugiram, e Jesus está olhando para Pedro e dizendo: você veio, você está aqui. Você é fraco, mas você está aqui. Seus joelhos cansaram, mas você está aqui. Você estremeceu, rachou no meio, mas você está aqui. Jesus não estava culpando a fraqueza de Pedro. Jesus estava celebrando a presença de Pedro. Só que quando Jesus vai para a cruz e morre, Pedro agora está cheio de culpa. Por quê? Porque Pedro negou 3 vezes. E Jesus era a manifestação viva, física, da palavra, da voz de Deus na terra. João vai declarar no capítulo 1 do evangelho que leva seu nome, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. E o verbo é uma palavra que expressa ação. Então João está dizendo, Hudson, que Jesus é uma palavra que tomou forma humana. Jesus é a palavra que deixou de ser som para ser corpo. Aí Jesus morreu. O que morreu? Foi aquele que fazia milagres? Foi aquele que fazia prodígios? Foi aquele que fazia maravilhas? Não, morreu a voz do próprio Deus. E se Jesus morreu, Deus não fala mais. Se Jesus morreu, Deus foi embora da terra. Então Pedro agora está cheio de culpa, porque antes de Jesus morrer, ele havia fraquejado. Aí Jesus passa o 1º dia na sepultura, passa o 2º dia na sepultura, e no realizado 3º dia, a sepultura deixa de ser habitada. É porque quando alguém morre, a sepultura é fechada do lado de fora com o morto do lado de dentro. Só que Jesus vai para dentro da sepultura e a sepultura não tem a chave do lado de fora. Quem é dono da chave está do lado de dentro. Então Jesus abre a sepultura por dentro. Quando as mulheres vão olhar o corpo de Jesus, elas encontram o anjo do Senhor lá dentro da sepultura. E elas declaram: o que vocês fizeram com o corpo do mestre? Aí o anjo do Senhor declara: por que procuras o que vive
dentre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Calma, calma, olha para cá, olha para cá. Aí o anjo do Senhor entrega um recado de Deus. Ele diz assim, ó: Jesus está indo ao encontro de vocês. Chame os discípulos e a Pedro. Por que o anjo manda chamar especificamente a Pedro? Porque Pedro voltou a pescar, porque ele estava cheio de culpa. Agora vai atingir minha vida e a sua. É que você é crente há muito tempo. Você ouve a palavra de Deus há muito tempo. Você crê há muito tempo. E o problema é que você sabe que você não merece nada de Deus. E toda vez que você fraqueja em algum aspecto da sua vida, seu coração se enche de culpa. Você olha para os seus filhos devastados, distantes de Deus, e seu coração se enche de culpa. Você olha para o seu casamento fraturado de tanta briga, tanto cansaço, tanto estresse, tanto desgaste, e seu coração se enche de culpa. Você olha para a sua chamada e vê que você tinha uma chamada linda, uma vocação poderosa em Deus, mas não foi para lugar nenhum, e seu coração se enche de culpa. Aí o Senhor manda o anjo dizer: chame Pedro. Por quê? Porque eu não vou deixar a vida de Pedro acabar na culpa. Eu não vou deixar a tua vida acabar, estacionar nesse sentimento derrotista. Chama Pedro. Chama Pedro. Chama Pedro. É que você está com um filho dando problema, mas você está aqui. Jesus está dizendo: chama ela. Chama. É que seu casamento está por um fio, mas você está aqui. Jesus está dizendo: chama ela. Chama ela. Chama. É que você já não sabe mais o que fazer, e o Senhor está dizendo: chama. Chama. Por quê? Porque a minha graça é maior do que a sua culpa. Jamerson, segura essa, Jamerson. Jesus morreu, de acordo com Isaías, por causa dos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. A morte é uma sentença, é uma condenação por causa do... Eu não ouvi. A morte é uma sentença por causa do... O problema é que Jesus morre. E quando Jesus morre, ele é sentenciado por um pecado que ele nunca cometeu. Aí no terceiro dia, a morte está tentando prendê-lo, mas ele levanta a carta de absolvido e diz: você não pode me sentenciar por um crime que eu não cometi. Dá licença, morte, eu estou indo ter uma conversa com Pedro. Amable, eu vou de novo para ver se a gente entende. A morte fez tanta força para segurar Jesus, que a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, os mortos se levantaram da sepultura. A morte teve que largar os outros mortos para segurar Jesus, e não consegue. A morte está tentando segurar teus filhos, tua casa, teu ministério, tua família, teus negócios, mas ela não vai conseguir. Jesus pagou o preço. Em 3 minutos eu encerro. Amém, pastora? Tem gente que já carregou culpa por tempo demais.
E quando você se aprisiona na culpa, você anula o efeito do amor. É que a gente já errou tanto, que a gente já não sabe mais ser amado por Jesus. É porque você sabe que se você estivesse no lugar de Deus, você não se perdoava mais. Então você bota o joelho no chão e você quer pedir perdão, mas a vergonha, a culpa é tão grande. A culpa é tão grande que você bota o joelho no chão, mas não consegue dizer nada. Quem se prende na culpa anula o efeito da graça. Escuta, Jesus celebrou a ceia antes de Pedro negá-lo. Jesus está dizendo: eu derramei meu sangue antes mesmo de você pecar. Aleluia. O meu perdão está disponível. A minha graça está disponível. Aleluia. Você precisa abrir mão da culpa e abraçar a graça de Deus. Aleluia. Então o convite de Jesus nessa noite é o mesmo convite que ele mandou o anjo fazer a Pedro. Qual é, pastor Tércio? Abre mão da culpa, larga a culpa e abrace a graça. Largue a culpa e abrace a graça. Pastor Tércio, é porque você não sabe o quanto eu já errei. Eu não sei e não quero saber, mas aquele que sabe está te dizendo: abra mão da culpa e abrace a graça. Pastor Tércio, é que eu já fiz tanta coisa errada que eu não sei se tem jeito para mim. Mas Jesus está te dizendo: você está aqui, não está? Você veio, não veio? Você está aqui, não está? Eu te recebo. Então o que Deus está querendo te dizer? Ele está querendo te dizer assim, ó: teu amanhã será melhor que hoje. Fique de pé. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver. Pastor Tércio, eu sou pecador, mas você está aqui. Pastor Tércio, eu já errei demais, mas você está aqui. Pastor Tércio, eu não sei se tem perdão para o que eu fiz, mas você está aqui. E Jesus está dizendo: eu marquei um encontro contigo nesse lugar. E eu quero te fazer um convite. Jesus mandou te chamar, Pedro, nessa noite, para ter um encontro com Ele. Não com o Jesus morto, mas com o Jesus que ressuscitou. Porque essa é a noite de Deus curar teu coração das culpas que você carrega, que te afastam da graça, te afastam do perdão, te afastam do novo, te afastam da vida que Deus tem para você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Você está aqui, irmão. É só levantar a mão. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Erga a sua mão. Eu quero orar por você.
Onde está você? Cadê? Levanta a mão. Ergue a mão. Eu quero orar por você nessa noite. Cadê você que acha que já não tem solução, não tem jeito, não tem o que fazer? Jesus está dizendo: eu vim marcar o encontro com você hoje. Vem, vem, vem. Jesus quer te dar um abraço nessa noite. Jesus quer mudar a tua história nessa noite. Jesus quer mudar a tua história nessa noite. Jesus quer mudar a tua história nessa noite. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? Só levanta a tua mão, só levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Você que está há muito tempo distanciado dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos de Deus. Você diz: ainda creio, eu ainda creio, mas eu não estou tendo força para ir para a igreja, eu não estou tendo força para caminhar. Cadê você? Eu quero orar por você. Essa é a noite do seu encontro com Jesus. Ergue a tua mão. Eu quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ministério de louvor. Aleluia. Cadê você? Ergue a tua mão aí. Eu quero orar por você nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus? Eu vou te chamar por mais 10 segundos. O Senhor está te esperando. Espírito Santo, quebra os grilhões e amarras nessa noite e traz essa vida, traz essa alma, no nome de Jesus. Cadê você? Cadê você? Vem, vem. Eu quero te dar um abraço em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa curar as nossas almas de todas as nossas culpas, de todos os nossos fardos, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. Erga suas mãos ao alto. Erga suas mãos ao alto e declare comigo: eu abro mão da culpa dos meus erros e pecados e abraço a graça de Deus. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Deus abençoe.